Bom dia, Bela. Tudo bem, minha irmã? Aleluia. Aleluia. E se tem mágoas aqui dentro, curar. E se tem mágoas aqui dentro, curar. Aleluia. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom dia. E aí, vocês estão bom ou não? Vamos fazer o nosso devocional? Bora lá? Não, moço. Vamos fazer. Gente, alguém tem algum louvor diferente? Fala um louvor aí que eu vou colocar aqui, vai. Fala um louvor aí. Ai. E aí, vocês estão bem? Aleluia. Obrigado, Senhor. Bom dia, Luzinete, tudo bem? Gente, vamos ajudar no tec-tec, vamos ativar o heart. Será que eu tô na conta errada? Será que eu tô na conta errada? Eu tô na conta certa? Meu Deus. O heart caiu pra 15. Meu Deus. Agora. Glória a Deus. Gente, derrubei café aqui no chão, aqui, na minha roupa. Ajuda no teto aqui também, tá bom? Glória a Deus. Ah, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. 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 Olá, Lucinéia, tudo bem? Seja bem-vinda. Aleluia, papai. Obrigado, Senhor.
Aleluia. Nada melhor, não há nada. Aleluia, papai. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos sonados, faz do mar Aleluia. O Senhor pode fazer. o Senhor. Se nós cremos, o Senhor pode. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Vamos começar o nosso devocional diário, vamos? Esfrega a mãozinha assim, ó. Escreve assim, ó. Hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje é o melhor dia da minha vida. Sejam bem-vindos. Obrigado, Senhor. Obrigado, papai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Bom dia, ô Salles. Tudo bem? Seja bem-vindo. Como é que você tá? Tudo jóia? E aí, gente? Nós vamos falar de Provérbios, capítulo 19, porque hoje é dia 19, né? E Provérbios, capítulo 19, ele é um pouquinho diferente. Então eu quero que você continue comigo, fique comigo. Deixa eu ligar no Instagram também. Aleluia, Senhor. Obrigado. Provérbios, capítulo 19. Provérbios, capítulo... Obrigado, Luzinete. Obrigado, Salles. Vamos compartilhar a live, gente? A sabedoria que cura a alma, restaura relacionamentos. Qual? Aleluia. Bom ou não? Deixa eu começar aqui no Instagram. Live. Senhor. Oi, Carmen. Bom dia, minha irmã. Ó, eu vou abrir o Instagram. Quem puder vir pro Instagram, vem pro Instagram. Tá bom? Vem pro Instagram. Provérbios 19 vai expor o que a sua infância fez com você. Então é pesado, hein? Vou começar no Instagram aqui, tá bom? Então, mas o que a infância fez, né? Aleluia. Gente, eu vou abrir no Instagram. Quem puder, vem pro Instagram, tá bom? Bom dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado, papai. Aleluia. Oi, Adriana, bom dia. Então vamos lá. Provérbios capítulo 19. Como é que você vai fazer, Garufo? Eu leio, depois eu venho com uma explicação, combinado? Eu leio e depois eu venho com uma explicação. Combinado? Vai compartilhar a live? Segura na testa assim, ó. Republica a live. Pera aí, Adriana. Republica a live. Me ajuda. Compartilha. Chama as pessoas.
Provérbios capítulo 19. A gente vai ajudando no tep-tep aí. Provérbios capítulo 19 tem 29 versículos. Olá, Jane, excepcional dia, tudo bem? Então vamos começar então com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Melhor é o pobre que anda em sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios e é um tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peça aquele que se apressa com os seus pés. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A tolice do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. Olha que interessante. A tolice do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. Guarda o versículo 3 que a gente vai falar sobre ele, tá bom? A riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado de seu vizinho. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras não escapará. Aleluia! Muitos suplicarão o favor do príncipe, e todo homem é amigo daquele que dá presentes. Toda vez que eu vou na casa de alguém, eu levo um presente. Se eu vou pela primeira vez na casa de alguém, eu sempre levo um presente. É um costume que nós temos aqui. Então, se eu vou na casa de um amigo que me convida para um churrasco, nós levamos uma orquídea para a esposa dele, a Milena entrega, e a gente sempre faz isso, sabe? Sempre a gente leva presente na casa de quem a gente vai visitar. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quantos mais os seus amigos se afastarão dele. Ele os busca com palavras e ainda assim elas lhe faltam. Aquele que adquire sabedoria e ama a sua própria alma, aquele que mantém o entendimento, encontrará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, aquele que fala mentiras perecerá. O deleite não é decoroso para um tolo, muito menos um servo domina os príncipes. Muito menos o servo dominar sobre o príncipe. Eu vou colocar aqui um baú de tesouro, deixa eu ver se eu tenho. Coloquei o baú de tesouro para você ativar o ritmo, tá bom? Olá, Ô Thiago, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Vivian, quem tá por aqui? Então vamos lá. A discrição de um homem retém a sua ira, e é sua glória passar por cima da transgressão. Então, vai pegando isso aí, ó. O guarda 11. A ira do rei é como o rugido de um leão, mas o seu favor é como o orvalho sobre a grama. O filho tolo é a calamidade do seu pai, e as contendas de uma esposa são um gotejar contínuo. Casa e riqueza são heranças dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça lança em profundo sono, e a alma indolente sofrerá a fome. Aquele que guarda o mandamento guarda a sua própria alma. Oi, Kátia, seja bem-vinda. Aquele que guarda o mandamento guarda a sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos morrerá. Aquele que tem pena dos pobres empresta ao Senhor, e aquilo que tiver dado lhe pagará novamente. Castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixe que a tua alma ceda por causa do seu choro. Interessante demais. Muito interessante. Gente, vamos bater 10k aqui, ó. Um homem de grande ira sofrerá punição, porque se tu o livrares, ainda tornará a fazê-lo. Guarda o 19. Versículo 19 é poderoso demais. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que no fim possa ser sábio. Ouve o conselho
Cadê a Dilma, hein? Ouve o conselho. Ouve o conselho. Obrigado, Carla. Ouve o conselho e recebe a instrução para que no fim possas ser sábio. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O desejo de um homem é a sua bondade, e melhor é um pobre do que um mentiroso. O temor do Senhor tende à vida. Aquele que tem habitará satisfeito, mas não será visitado pelo mal. Um homem preguiçoso esconde a sua mão em seu peito e não tem disposição nem de levá-la à boca. Bate em um escarnecedor e o simples tomará cuidado. E provará alguém que tem entendimento, e ele entenderá o conhecimento. Aquele que aflige o seu pai e expulsa sua mãe é um filho que causa vergonha e traz desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviar das palavras do conhecimento. Uma testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca do perverso devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas do tolo. Então a gente lê o versículo 19 e eu falei o que para você? Aí você guardar um versículo aí, qual que eu falei? Aleluia, papai! Então, a sabedoria que cura a alma, restaura relacionamentos e revela por que tantos líderes e colaboradores vivem travados. Existem capítulos na Bíblia que não só instruem, eles expõem. Ó, o 3, o 11 e 19. Então eu vou lá no 3, do 11 e 19. Aleluia, papai. 3, né? Depois eu venho para esse aqui. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. Presta atenção. Olá, Leandro, tudo bem, meu irmão? Você que está no TikTok, sejam bem-vindos. Você que está no Instagram também, sejam bem-vindos. Então a gente está lendo Provérbios capítulo 19 e o versículo 3 fala o quê? A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus. Muitas vezes nós estamos passando por coisas na nossa vida. E a nossa falta de juízo faz a gente colocar a culpa no Senhor. Então, Provérbios 19, versículo 3 fala o quê? A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Excepcional dia, meu irmão. Você já viu as pessoas colocando a culpa em Deus? Olá, Renê, seja bem-vindo. Você já viu as pessoas colocando a culpa no Senhor? Quantas pessoas colocam a culpa no Senhor? Não é não? Coloca a culpa em Deus. Sejam bem-vindos. Gente, quem está no TikTok, vem para o Instagram. Quantas pessoas estão passando por processo, por coisas e coloca a culpa no Senhor? Nesse versículo aqui, Salomão está dizendo assim, ó, você cria o caos. Ele está falando, ó, vocês criam o caos e depois coloca a culpa em Deus pelo caos que você mesmo criou. Sabe, no hebraico, juízo está ligado à ideia de discernimento interno, não intelectual. Ou seja, age pelo impulso, fala antes de pensar, escolhe pelo medo, reage a tudo, não sabe regular a emoção, repete o padrão tóxico. Vocês viram o vídeo que eu postei ontem no Instagram? No casamento, a moça estava lá no casamento, eles estavam terminando de confeitar o bolo, achei tão interessante aquilo lá. Eles estavam confeitando o bolo, e aí no final o rapaz vai lá e coloca o dedão no bolo assim, ó. A moça fala alguma coisa para ele vai lá e joga o bolo no chão com tudo. O que é isso? Falta de gestão, sabe? Ele não consegue regular a emoção. E aí repete padrão tóxico sem perceber.
Então, essa falta de juízo, então, o que você está abrindo aí, garoto? Provérbios 19, versículo 3. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça e ela põe a culpa em Deus. Então, a falta de juízo quase sempre nasce da onde? Fala comigo. Da infância desorganizada emocionalmente. Olha lá, Andréia, excepcional dia. Gente, quem está no TikTok vem para o Instagram. Então quem cresceu sem estabilidade emocional aprende a sobreviver e não a discernir. Ontem nós trouxemos um texto poderoso aqui de quem só reage à vida. A pessoa não vive, ela só reage. Reage. Aí o que acontece? Você faz o quê? Você não vive. 95% do tempo da nossa vida a gente reage. Algumas pessoas reagem. Quem cresceu sem estabilidade emocional aprende a sobreviver e não a discernir. E a segunda parte, né? Faz a pessoa cair na desgraça. Sabe o que é isso? É a autossabotagem disfarçada. Você se sabota e põe a culpa em Deus. A live tá um pouquinho pesada, né? Vocês querem que fala do que aqui? Pode continuar? Nessa verdade? Então a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça, porém ela põe a culpa em Deus. Então faz a pessoa cair na desgraça é uma autossabotagem disfarçada. Desgraça aqui não é castigo de Deus, não. Sabe como é que acontece, gente? É que é consequência das decisões mal construídas, internas e externas. Então, como é que isso aparece hoje? Escolha de parceiro errado, destrói relacionamento saudável por insegurança, decide no impulso e se arrepende depois. Imagina o tanto que aquele cara se arrependeu depois de ter passado o dedão lá naquele bolo. Ele acabou com uma festa de casamento. O momento mais importante da expo, e ela estava de véu e grinalda, estava toda de branco. Sabe? Então assim, a falta de entendimento, de gestão, de... Você que está aqui no Instagram e chegou agora, depois você vai lá. É um Reels que eu postei. E o que acontece? Então você decide por impulso e depois se arrepende. Inicia projetos e abandona. Cria conflitos onde não existe. Fica criando conflitos onde não existe. Repete padrões familiares que jurou nunca repetir. Sabe aquele esposo que fala assim: eu prometo que eu não vou fazer mais. Sabe o esposo que trai? E o cara fala assim: não, eu prometo que eu não vou mais trair. Eu prometo. Eu prometo que eu não vou sair. Eu prometo que eu não vou trair. O cara promete. No fundo ele quer trair? Não, não quer. Mas por que ele trai então, garoto? Por que o cara trai? Ele fala assim: não, eu não vou trair. Ele só está repetindo um padrão. Ele está repetindo um padrão que ele cresceu, que ele viveu lá da infância. Talvez você não entenda, mas a criança, ela pode até não entender. Talvez você não saiba disso. Tem criança que não consegue entender aquilo que ela está vendo, mas ela registra tudo. Tem pessoas que fazem sexo no mesmo ambiente que o filho está. Acha que o filho está dormindo. Gente, o que eu pego de mentorado, que ouviu, presta atenção. O que eu pego de mentorado, que ouviu os pais ou a mãe fazendo sexo no outro quarto, ranger de cama. Você não tem noção, não, o que isso acontece com uma criança, sabia? Você vicia ela numa pornografia. E o pai que trai a mãe, ele não trai só a mãe, ele trai a família toda. Então quando você trai o seu cônjuge, você não está traindo só ele, você está traindo a sua geração e possivelmente a geração da sua geração, porque a pessoa que cresceu vendo o pai traindo a mãe, quando ele crescer ele vai trair não porque ele quer, porque é normal. E sabe o que é pior? Existem muitos relacionamentos onde o pai trai, o marido trai a esposa
E ela, pela família, pelos filhos, aguenta. Pela família, ela não manda o marido embora e ela segura. Ela, porque se mandar embora vai passar fome. E aí vai, o que ela faz? Ela aguenta. Sabe o que acontece? A pessoa, ela cresce entendendo que eu posso trair porque é normal, minha mãe aceitou, então eu vou trair. O que é isso? Repetição de padrão familiar que jurou nunca vai repetir. Depois que aquela criança cresce, ela sabe que é errado, mas inconscientemente ela vai lá e faz. O que ela precisa fazer, Garufo? É aí onde eu entro. A gente vai ressignificar esse trauma que você teve. Ressignificar é dar um novo significado. Tem pessoas que não sabem disso. Compartilha essa live, chama alguém para estar aqui com a gente. Então, isso é azar? Não é azar, é um padrão emocional não resolvido. E ainda depois, o que ela faz? Nós estamos destrinchando o versículo 3 de Provérbios 19. E ainda depois coloca a culpa no Senhor. Sabe o que é? É um mecanismo de defesa de uma pessoa ferida. Salomão, aqui, ele fica cirúrgico, sabe? A pessoa cria o problema, toma uma decisão ruim, segue as suas feridas e não a sua fé, e depois culpa Deus, o destino, a vida. Aleluia! Olha lá, cresci nesse ambiente, para mim sempre foi normal. Olha para você ver. Sempre foi normal. É o Leandro que toca lá na igreja, lá que toca baixo na igreja. Cresci nesse ambiente, para mim sempre foi normal. Então assim, né? É normal uma criança. Sabe o que é normal da Giovana? Ela vê eu e a mãe dela abraçando, beijando, fazendo carinho, falando eu te amo, pedindo perdão. Então o ambiente é a mão invisível que controla o comportamento humano. Então nós precisamos criar um ambiente que molde o caráter dos nossos filhos. Só que se eu te falar que não era sempre assim, não. Não foi. Eu destruí um relacionamento de 19 anos. Eu era alcoólatra, viciado em pornografia. E acabei com a minha família. Só depois que eu passei por tanta dor, por tanto sofrimento, por tanta coisa, eu comecei a entender, comecei a buscar ajuda, a entender por quê. Por que que eu não consigo ficar sem beber? Por que que eu bebo todo dia? Por quê? Eu encontrei. E quando eu comecei a encontrar, eu comecei a encarar os problemas. Eu destruí um de 24 anos e 6. Olha só, quantos filhos, André? Quanto tempo faz que você se separou? Aleluia! Então, no versículo 3 de Provérbios 19, fala assim, o homem, né? Ele faz a coisa errada e coloca a culpa em Deus. Então, depois culpa Deus, o destino e a vida. Sabe o que acontece? Isso é típico de quem viveu sem validação, sem estrutura emocional, sendo criticado, sendo culpado por tudo. Gente, ontem eu fui no açougue. Perto da escola da minha filha. E aí a hora que eu estacionei o carro, minha esposa ficou no carro, eu vi o cara saindo de bicicleta, falando por assim, ô retardado! Gente do céu, aquilo lá veio esse veio como uma flecha no meu peito. E eu nunca falei para vocês aqui isso. Como eu era chamado de retardado. Você é um retardado. Gente, você tem noção do peso disso? Você falar para um filho que você é retardado, que você é burro, que você é lerdo. Eu sempre falo aqui as coisas que eu vivi. Só que essa do retardado eu não lembrava. E a hora que o cara falou assim, você é retardado? Falou pro outro. Falou na brincadeira. Você é retardado, cara. Tipo assim, ou retardado. Retardado é que tem um retardo mental, né?
Talvez você já falou isso pro seu filho, talvez eu falaram isso para você. Olá, John Lennon. E talvez você vive isso e acha normal. Então vamos lá. Mas depois coloca a culpa em Deus o Senhor. É um mecanismo de defesa. Então é típico de quem cresceu sem validação, sem estrutura emocional, sendo criticado, sendo culpado por tudo. E então ficou condicionado a projetar a culpa, porque não aprendeu a processar a responsabilidade. Alô? Por favor, você tem filho novo, faça com que ele comece a processar a responsabilidade. Giovana tem responsabilidade, ela tem que tirar o cocô da Mel. A Mel é uma shih tzu que a gente tem aqui, acho que vocês já viram aqui já. E a Mel faz cocô e a Giovana tem a responsabilidade de tirar o cocô. A Giovana tem a responsabilidade disso. A Giovana tem a responsabilidade de chegar em casa, trocar de roupa e fazer tarefa. Ela tem a responsabilidade de guardar a louça. Se você deixar criar um filho solto, sem responsabilidade, quando ele crescer, ele não vai conseguir processar isso. Sabe? Sabe como é que acontece nos relacionamentos? Fui traído, mas ignoro os sinais. Sempre escolho errado, mas não trata a raiz. Ou seja, sempre escolhe errado, sempre faz errado, mas não trata a raiz. Qual é o problema disso? Você trai, sua esposa perdoa. Você trai, sua esposa perdoa. Você nunca vai trair. Eu nunca mais vou fazer isso, me perdoe. Eu amo a nossa família, me perdoe, não vou mais fazer isso. Ei, bora tratar a raiz. Gente, quem está no TikTok na moderação, por favor, coloca meu Instagram para as pessoas verem o Instagram. Então, sempre escolho errado, mas não trata a raiz. Nada na minha vida flui, mas continua reagindo igual. Então o que acontece, né? Quando a pessoa ela entra, né? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos lendo Provérbios, capítulo 19, estamos abrindo o versículo 3. Eu falei para vocês guardarem 3 versículos. Quais foram? A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça, porém, no entanto, ela coloca a culpa em Deus o Senhor. Né? Então, quando você pega isso, e quando você faz isso e leva para a empresa, pessoas que trabalham, né? Imagina só, a pessoa é um líder, não dá para fixar. Oxe, mas como não dá, gente? Cada dia o Instagram inventa uma moda, o TikTok inventa uma coisa. Gente, você que está no TikTok é @FabioGarufe1. Pula para o Instagram. Então, sabe, na questão de empresa, líder instável fica culpando a equipe. O cara instável, ele culpa a equipe. Colaborador ferido, ele culpa todo o ambiente. E o empreendedor ansioso culpa Deus pela porta que ele mesmo não construiu. É real isso aqui, viu, gente? A maioria não está sofrendo porque Deus não agiu. Está sofrendo porque age sem Deus. Você age com o Senhor ou sem o Senhor? Esses dias no Provérbios passado aí, o que nós fizemos? Nós falamos que dos planos, lembra? Eu não sei qual foi o Provérbios. E tem outro que é assim: o homem arria o cavalo para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus o Senhor. A pessoa pode fazer seus planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor. E talvez você tenha uma empresa, e aí você viveu lá nessa questão da sua infância, e aí você é um empreendedor ansioso, culpa Deus pela porta que Ele mesmo não construiu. A maioria das pessoas não estão sofrendo porque Deus não agiu, estão sofrendo porque age sem Deus. Esse versículo revela que a maioria das destruições da vida não vieram da vida, mas vieram da sua reação à vida. Ontem eu falei que 95% do seu dia, ou seja, se você tem 24 horas por dia, a
apenas 5%, que isso dá 1h20, você toma suas decisões. As outras, o restante, os 95% você não faz, você só reage à vida. Você só reage. Deus não é o autor da sua dor. Muitas vezes Ele é o arquiteto silencioso dela. Mas Ele é o único que pode interromper esse ciclo. Deus não conserta o que você culpa Ele por ter quebrado. Deus não conserta aquilo que você culpa Ele por ter quebrado. Eu quebrei um relacionamento, uma família de 19 anos. E eu culpava Deus. Por que eu sou assim? Por que isso? Por que aquilo? Quando eu entendi que a culpa era minha, eu assumi a culpa e levei para o Senhor. Senhor, a culpa é minha. Me ajuda, Senhor. O que eu posso fazer? E aí é onde as coisas foram acontecendo. Sabe? Então Deus não conserta o que você culpa Ele por ter quebrado. Deus só cura quando você assume a ferida. Olha o que eu falei. Assume a ferida. Deus só restaura quando você reconhece o padrão. Qual o padrão? Da repetição, do erro. E Deus só reconstrói quando você entrega a raiz e não a consequência. Qual é a raiz de você estar sozinho, Jane? Ah, estou sozinho. Por quê? Por que você está sozinho? Qual é a raiz? Sabe? Então, assim, isso aí é o versículo 3. Qual foi o outro versículo que nós falamos que a gente ia ler? Nós lemos todos. E eu falei, vamos mergulhar em 3 versículos aqui. Ao 11. A Bela está trazendo aí, o 11. Então, vamos falar do 11. O versículo 11 de Provérbios, capítulo 19, fala assim: a pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Como é que você entende isso? Tem coisa que precisa explicar, agora tem coisa que não, né? Hein? A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem ofende. Mais uma vez, eu falar do vídeo que eu postei lá do Reels, lá, acho que já deu quase 20 mil visualizações, onde o casal tá lá numa festa de noivado, lá estão finalizando isso, Carmen, estão finalizando um bolo lá, e aí a hora que acaba, o noivo vai lá e coloca o dedão no bolo, a noiva fala um negocinho pra ele joga o bolo no chão. Qual é? A pessoa sensata controla seu gênio. Quem viu agora há pouco, eu estava ali, no outro lugar, caiu o café, derramei o café. Ah, se fosse antigamente eu tinha falado um monte de palavrão, tinha xingado, tinha proferido um monte de maldição dentro da minha própria casa. O que eu falei? Glória a Deus. Nossa, foi assim, garoto? Não, nossa, não. A pessoa sensata controla o seu gênio, a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Sabe o que acontece? Esse versículo é uma radiografia perfeita da maturidade emocional. E também o espelho que mais expõe quem ainda está reagindo pela ferida. Vamos por parte? Hein? Vamos por parte? Quem está no TikTok vem para o Instagram. Quem está no TikTok vem para o Instagram, @FabioGarufe1. Sensatez. Então vamos lá. Sensatez aqui não é inteligência, é regulação emocional, ok? Então sensatez é igual a maturidade emocional, mas consciência interna, ok? Maturidade emocional e consciência interna. Maturidade emocional e consciência interna. Assim como eu penso, eu sinto, eu faço. Eu falo isso para os mentorados, PSF. Assim como eu penso, eu sinto, eu faço. Então, sensatez é igual a maturidade emocional, mais a consciência interna. Uma pessoa sensata percebe antes de explodir, pensa antes de responder, sente, mas não é dominada pelo sentir. Aleluia! Reage alinhada à identidade, não ao trauma. Quem está gostando da live? Digita 1. Está fazendo sentido esse conteúdo para você? Digita 1.
E isso não vem da infância. Isso precisa ser construído na vida adulta. Controla seu gênio. Não é temperamento, é ferida. O gênio aqui não é um temperamento biológico, é a tendência emocional que se manifesta quando a alma está desorganizada. O temperamento é natural, mas o gênio é treinado pela experiência. Presta atenção. O temperamento é natural, mas o gênio, ele é treinado pela experiência. Vocês estão entendendo ou não? Ó, gente, você que está aqui pela primeira vez, nós temos um grupo de transbordo onde as pessoas entram lá e a gente coloca filmes, livros, a gente se fala lá, ó, esse aqui é o número para você escrever assim, garoto, me coloca no grupo. Então, o temperamento é natural, mas o gênio é treinado pela experiência. Crianças que foram humilhadas, não receberam acolhimento, sofreram críticas constantes, cresceram pisando em ovos, sabe? Quando você pisa em ovos, nossa Deus do céu. Eu lembro que eu ia na casa do meu pai com a minha madrasta, era o tempo inteiro, tem que tomar cuidado. Minha madrasta era uma na frente dele, quando ele virava as costas ela era outra, ela se transformava e a pessoa que ela se transformava era brava, viu? Nossa Deus do céu. Ela era uma pessoa muito falsa. Então, presta atenção. Crianças que foram humilhadas, não receberam acolhimento, sofreram críticas constantes, cresceram pisando ovos, aprendem que explodir ou se defender é o único jeito de sobreviver. Oi, Nilza, tudo bem? Seja bem-vinda. Por isso, tantos adultos dizem, eu sou assim mesmo. Quem já ouviu, hein? A minha irmã fala assim, eu sou assim mesmo. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim mesmo e acabou. Olha isso, gente. Não é assim. Não é assim. Você ficou assim por trauma. O que chamam de gênio forte quase sempre é o coração ferido não tratado. Coração ferido não tratado vai fazer você ter um gênio forte. Eu sou assim mesmo e pronto, acabou. E a sua grandeza? A verdadeira força não é reagir. Salomão diz, a sua força, ele diz, a sua grandeza. Ele não diz a sua força, ele diz a sua grandeza. Ou seja, a verdadeira grandeza é emocional e não física. Em Provérbios, em algum lugar, fala assim, é melhor ter sabedoria do que conquistar uma cidade inteira com o braço. Não é sobre força, é sobre emoção. Olá, Andréia, seja bem-vinda. Não é sobre força. Ó, meu padrasto tentou abusar de mim fisicamente. Para mim que estava apaixonado, só Deus, para não nos deixar enlouquecer. Vive preso em casa, sai de casa. Você trabalha? A verdadeira grandeza é emocional, não é física. A grandeza é espiritual, não impulsiva. A grandeza é interna e não teatral. A grandeza está em dominar aquilo que um dia te dominou. Uau! Quando que você vai dominar aquilo que está te dominando? Aquilo que te domina. O medo que você tem te domina. O que está te dominando é o medo de sair de casa? A grandeza está em dominar aquilo que um dia te dominou. É perdoar quem ofende. É um ápice da saúde emocional, gente. Perdoar quem ofende. Você dá conta disso? Perdoar aqui não é ignorar, passar um pano, aceitar o desrespeito. Oi, Cristina, tudo bem? Perdoar significa eu paro de deixar que o que você faz governe como eu vivo. Aleluia! Eu me separo da dor que você causou. Eu não dou ao ofensor o poder de controlar o meu futuro. Você perdoou o seu padrasto, Andréia? A
A pergunta é, você perdoou ele? Você sempre lembra? E quando você lembra, o que acontece? Não sai não, André. Fica aqui com a gente. Então, qual que é a questão? Eu paro de deixar. Quando eu perdoo, perdoar significa parar de deixar o que você fez governe como eu vivo. Amém, Marlene? Eu me separo da dor que você causou. Eu não dou ao ofensor o poder de controlar meu futuro. O perdão é o ponto mais alto da maturidade. Sabe por quê? Porque ele exige identidade, exige autocontrole, exige cura, exige espiritualidade profunda e exige autorrespeito. André, você é de onde? E agora a verdade que dói. Quem não perdoou não controla o gênio, controla a mágoa. E no relacionamento, hein? Casamentos se destroem aqui. Gente que reage com a dor antiga e não com o amor presente. Nossa, que interessante. Gente que reage com a dor antiga e não com o amor presente. Pessoas que atacam por não saber pedir ajuda. Cônjuges que vivem sempre na defensiva. Parceiros que carregam feridas na infância para dentro da relação. Quem não cura a infância, leva a infância para o casamento. Ô Luan, tudo bem, meu filho? Pessoas, quem não cura a infância, leva a infância para dentro do casamento. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes, a pessoa... Vitória. Nós vamos palestrar em Vitória, começo de dezembro. Nós vamos palestrar aí por perto, no começo de dezembro. Eu só vou ver qual é a cidade. Então vamos lá, ó. Quem não cura a infância, dia 29 de novembro agora, eu vou estar em uma cidade perto de Curitiba. Eu preciso ver também. Então quem não cura a infância, leva a infância para dentro do casamento. E o que acontece? Quando você leva a infância para dentro do casamento, tem um problema. Porque se você é mulher e tem problema de relacionamento com seu pai, você vai arrumar um esposo bem mais velho. 7, 8, 10 anos mais velho, 12, 15, 20 anos mais velho. Porque você está levando a sua infância para dentro do seu casamento. Você está buscando alguém para suprir aquilo que seu pai não te deu. Isso é muito sério. Ó, a Luzinete é daí do Espírito Santo também, ó. Conecta com a Luzinete aí, André. Ela também tá na frequência, viu? Então o que acontece? Quando você não cura a infância, você leva a infância para dentro do seu casamento. Trazendo agora para um líder, para uma empresa, presta atenção. Você, um líder que não controla o gênio, ele cria um clima inseguro, passa medo. Gente, eu lembro disso. Não sei se você sabe, mas eu fui executivo de vendas do Pablo Marçal e eu comandava um time gigante. Eu era responsável por todas as vendas de todos os produtos do Pablo. Então, naquele momento, quando eu comecei, eu criava um ambiente inseguro. Inseguro. Eu passava medo para as pessoas, porque eu tinha uma meta para bater e eu via aquela meta, eu não filtrava, eu empurrava para eles, eu passava medo. O que eu fazia? Eu fazia com que os colaboradores ficassem travados, sabotava a criatividade. Isso destrói a confiança. Ô Luzinete, a André está procurando você aqui no Instagram. Aqui a gente está no TikTok e no Instagram, André. Então, eu não gosto do TikTok, sabe? Eu prefiro Instagram. Me perdoa falar um negócio desse aí. Por isso que eu falo, gente, vem pro Instagram. A gente tá caçando as pessoas do TikTok para vir pro Instagram. Sabe? Porque, nossa, o TikTok é bem difícil de trabalhar. Um colaborador ferido interpreta qualquer correção como ataque, se fecha diante de feedbacks, age
baseada em defesa e não em performance. Empresas são profundamente afetadas por emoções desreguladas. O emocional do líder define o clima da empresa. Você está entendendo? O emocional do líder define o clima da empresa. Controlar o gênio é curar a reação. Perdoar é curar a raiz. A grandeza não é sentir. A grandeza é não deixar o que sentir mande em quem você vai se tornar. Qual o próximo versículo que nós falamos que ia mergulhar nele, ô Bela? Qual o próximo versículo? Foi o 3, o 11. É esse aí que é o Instagram dela, Luzinete, @André_Braga32. Tira o print, Luzinete. O 19, né, Bela? Então vamos lá. Vamos abrir agora Provérbios 19, versículo 19. Deixe que uma pessoa de mau gênio sofra. Gente, agora essa aqui é para arrebentar. Deixe que uma pessoa de mau gênio sofra as consequências disso. Presta atenção. Presta atenção. Deixe que uma pessoa de... Provérbios 19, versículo 19. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso. Porque se você ajudar ela uma vez, você vai ter que ajudar de novo. Roseli, eu fiz um carrossel falando de marido narcisista e lembrei de você. Tá no Instagram. Olá aí, Lucinéia, tudo bem? Deixe que a pessoa de mau gênio sofra a consequência disso, porque se você ajudar uma vez, vai ter que ajudar de novo. Presta atenção. Presta atenção agora. Porque muitas vezes a gente ajuda e a gente precisa ajudar. Lógico, nós precisamos ajudar. A gente ajuda. Só que tem um detalhe. Se a gente ajuda a pessoa, ela acomoda. A gente ajuda, ela acomoda. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você ajudar uma vez, vai ter que ajudar de novo. Esse versículo revela uma lei espiritual e emocional que quase ninguém entende. Quem vive salvando pessoas descontroladas, as mantém descontroladas. Aleluia! Vamos por partes. A pessoa de mau gênio é a raiz do comportamento reativo. Mau gênio não é um temperamento, é um padrão emocional repetido. Explosão, vitimismo, manipulação emocional, chantagem, instabilidade, agressividade verbal, reatividade constante. E o mais profundo, esse padrão quase sempre nasce de trauma resolvido na infância. Crianças que cresceram em ambientes violentos, instáveis, imprevisíveis, cheios de gritos, de humilhação, aprendem que explodir é sobreviver. Olá, Cristiana, obrigado. Explodir é viver. Manda um oi nesse zap aqui, André, pra gente se conectar, minha irmã. Não sei se a gente já se conhece ou não. Então vamos lá. Por isso, na vida adulta, o gênio não é a força, é a ferida. Sofra as consequências disso. Limites curam mais do que resgates. Presta atenção. Limite cura mais do que resgate. Salomão está dizendo, se você proteger alguém das consequências, você aprisiona essa pessoa no próprio erro, porque ela vai sempre errar, porque vai ter sempre alguém que vai salvar ela. Vocês estão entendendo? Se você proteger alguém das consequências, você aprisiona ela do próprio erro. Isso leva para cônjuges explosivos, filhinhos mimados, pessoas abusivas, colaboradores instáveis, líderes tóxicos, familiares que fazem drama para controlar. Você conhece alguém que faz drama para controlar? Hein? Você conhece alguém? Por acaso você conhece alguém que faz drama para controlar? Se você ajudar uma vez, sempre ajudará. É um ciclo de resgate. Salomão revela o mecanismo psicológico do destrutivo padrão. Eu salvo, você repete. Eu salvo, você repete.
A explosão, o drama, o caos, a irresponsabilidade, a pessoa entende emocionalmente. Eu posso repetir, alguém vai limpar o meu estrago. Aleluia. Eu posso gastar esse dinheiro, eu posso acabar com tudo, eu posso ser imprudente, porque alguém vai prover. Eu fiz isso por muito tempo, gente. Eu via as pessoas da minha família, meu irmão passando dificuldade financeira, eu ia lá, fazia a compra e levava para ele. Meu cunhado com 3, 4 filhos, passando dificuldade, eu ia lá no supermercado, comprava tudo e levava. Sabe uma coisa que eu percebi? Quem ajuda muito o outro tem necessidade de aprovação, tem dificuldade de dizer não. Aí você fala sim, a pessoa pede uma ajuda, você fala sim. Aí você vai ajudando, vai ajudando, vai ajudando. Você vira um trouxa, me perdoa a expressão. Larga a mão de ser bonzinho, né, André? A gente tem que ser bonzinho não. Então eu sempre fui um trouxa. Porque a necessidade de aprovação, eu pensava assim, Deus me dá a condição. Se Deus me dá a condição, eu tenho que ajudar. Nem sempre. Nem sempre. Eu posso repetir, alguém vai vir limpar meu estrago. O que significa isso? Dependência emocional, abuso emocional, manipulação, fuga da responsabilidade. Oi, Chloe, tudo bem? Fuga da responsabilidade. O homem tem a responsabilidade de trabalhar e de ser o provedor da sua casa. Só que aí a mulher fala assim, eu sou o homem da casa. Você é o homem da casa, você não deixa seu marido ser o homem da casa? Quem aqui é o homem da casa? Ou quem já ouviu essa expressão? Nossa, aqui em casa eu sou o homem da casa. Meu marido, ele... é lógico. O cara cresceu de um mimadinho, certo? O cara cresceu mimadinho. E aí você vai lá, e aí você começa a fazer, o que acontece? Você vai ser o homem da casa. E ainda mais se você casou com um homem mais novo. 5, 7, 8, 10 anos mais novo. Você vai ser o homem da casa. Você vai ser a mãezona que ele não teve, que ele teve problema com a mãe dele. Levar o pratinho. Tem marido tão coisa, nossa, às vezes dá vontade de falar uns negócios. O cara não tira nem o prato da mesa. Não tira um prato da mesa, não lava uma louça. Cadê a Adriana? A Adriana tá aí? Falando em louça, lembrei da louça, lembrei da Adriana. Cadê ela? Tá aí? A pessoa não lava uma louça, gente. Sabe? E aí como é que você vai fazer? A pessoa vive dizendo assim, eu posso repetir, alguém vai limpar o meu estrago. Isso cria dependência emocional, abuso emocional, manipulação, fuga de responsabilidade. Hein? Amém, Cristina, tudo bem? Cristiana. E nunca muda, porque não dói o suficiente para mudar. A hora que começa a doer, vem alguém prover. A hora que começa a doer, vem alguém prover. Você conhece alguém assim? Fala para mim. Falando de relacionamentos, né, que é nosso principal propósito, que é trabalhar relacionamentos. Casamentos se destroem assim, sabia? Um explode, o outro sempre perdoa sem limites. Sempre perdoa. Não, perdoa. Agride emocionalmente. O outro minimiza. Um cria o caos, o outro limpa. Sabe qual é o resultado? O mau gênio ganha espaço. O vulnerável perde a identidade. E quando você salva quem te fere, você fortalece o comportamento que te destrói. Alô, presta atenção. Quando você salva quem te destrói, você fortalece o comportamento que te destrói. Eu não sei se você entendeu o que eu falei. Quando você salva o que te fere, você fortalece o comportamento que te destrói. Talvez o seu relacionamento está passando por esse procedimento, por esse processo, por esse deserto, porque você fica alimentando esse deserto. Você conseguiu entender? Pegou agora aí?
Quando você salva o que te fere, você fortalece o comportamento que te destrói. Garufi, de onde você tirou essa frase? De Provérbios 19, versículo 19. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você ajudar uma vez, você vai ter que ajudar de novo. Se o seu cônjuge cometeu o comportamento e você aceitar, você vai ter que aceitar e aceitar e aceitar. Como que você vai ter um casamento saudável, um relacionamento saudável? Deixe que a pessoa de mau gênio sofra a consequência daquilo, pois se você ajudar uma vez, terá que ajudar de novo. Quando você salva quem te fere, você fortalece o comportamento que te destrói. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha ele, marca aqui o @ da pessoa que precisa ouvir isso. Vamos falar para a família. Pais que fazem isso com os filhos criam adultos mimados, explosivos, dependente emocional, incapazes de lidar com a frustração. Você nunca frustra seu filho. Você sempre resolve, sempre faz tudo, sempre. Vai. Você cria filho incapaz de lidar com a frustração. Sabe o que acontece? A criança que cresce sem se frustrar, ela cresce, ela é natural, ela quer arrumar um namorado, uma namorada. Aí arruma um namoradinho, uma namoradinha. No primeiro não, quer cortar os pulsos, quer se matar, quer acabar com a vida, fica depressiva, fica no quarto. Vai protegendo seu filhinho. Vai protegendo a sua filhinha. Olha o que você está criando. Olha o que você está fazendo inconscientemente. Pais que fazem isso geram culpa silenciosa, submissão emocional, relações tóxicas. E agora, a gente está seguindo uma linha também para falar sobre empresas, sobre relacionamentos. Eu criei o DNA de alta performance. O DNA de alta performance é uma ferramenta que entra dentro da empresa e faz um escaneamento, faz um raio-x emocional dos colaboradores. É uma ferramenta poderosa que pode ajudar você a ser um colaborador melhor, você ser um líder melhor e você ser um patrão, um empresário melhor. E sabe o que acontece? Colaborador explosivo nunca recebe consequência. Ele sempre domina o ambiente. Um líder agressivo sem confronto, ele gera uma cultura de medo na empresa. Um funcionário estável emocionalmente, ele trava o time todo. Resgatar sempre é igual. Resgatar sempre é igual a treinar um comportamento tóxico. A empresa tolera o que o líder permite. Se não houver consequência, não há transformação. Talvez o resultado que você tanto quer na sua empresa, se você é um líder que quer tanto bater aquela meta e não consegue, talvez isso seja reflexo da sua liderança que não consegue trazer as pessoas para perto. Oi, amor. Deus te abençoe. Tem que lavar essa boca aí. Tudo bem com você? Vai lá no banheiro lá do fundo lá, ó. Você tá bem? Viu que não tossiu mais? Não, mas de uma obrigada. Mamãe pode levar você? Quer que papai vá? Fala. Quero que você vá. Quer que papai vá? Eu vou levar você, tá bom? Vocês estão entendendo? Então, se você sente que precisa de ajuda,
Se você quer levar o DNA de alta performance, só um minutinho, por favor. Vou. Se você quer levar o DNA de alta performance para sua empresa, digita aqui a palavra DNA. Gente, eu vou levar a Gigi na escola, como eu levo todos os dias, ter esse tempo de qualidade com ela. A gente vai orar no carro, a gente ora. E aí depois a gente volta na próxima live, onde a gente vai falar sobre o devocional diário Café com Deus Pai. E hoje nós vamos falar do versículo qual? Hoje é dia 19 de novembro, é isso? Nós vamos falar de verdades que libertam, Salmo 119, versículo 4. Tá bom? Você que tá no Instagram, daqui a pouco a gente volta. Você que tá no TikTok, daqui a pouquinho a gente volta também. Tá bom? Deus abençoe, viu, gente? Até já.